Olá, alunos dos nonos anos, Escola Professora Sabina, tudo bem com vocês? Sou Mixon, professor de Educação Física, para mais uma aula. Hoje a gente entra num conteúdo novo, então é aqueles alunos que se desesperaram semana passada, professor, não vou dançar, não gosto de dançar e tal e tal. Calma, não se preocupe. É aqueles que ficaram faltando atividade passada sobre a dança, se você não gosta de dançar, não gosta de fazer um vídeo dançando, tira uma foto, faz uma posição em que você está, chama seu pai, sua mãe, irmãos, apenas faça uma posição em que você está dançando a dois, tira uma foto e manda lá no Google Sala de Aula também aceito, tá certo? O principal objetivo é o vídeo, mas se você não conseguiu, tira pelo menos uma foto aí, que aí eu vou considerar alguma coisa aí, para que você não fique totalmente sem nota, tá bom? No mais, vamos dar continuidade. Hoje a gente vai falar sobre atletismo, tá bom? É, apenas voltando um pouquinho na atividade passada, pessoal, a questão que eu peço, teve alunos que vieram comentar, mas professor, eu não posso anotar, fazer anotação e tal. Gente, eu sigo um cronograma que é determinado pela Secretaria de Educação, então eu tenho que cumprir essas metas da Secretaria de Educação, eu tenho um formador que me forma em relação a isso. Então, todas as atividades elas são pré-determinadas. E aí, como a educação física trabalha a teoria, mas também tem que trabalhar a prática, eu peço para que vocês façam esses vídeos para que a gente também tenha um momento um pouco mais divertido e também tenha um momento diferente, onde a aula pode ser um pouco diferente também, e vocês gravem um vídeo da forma prática. E a gente tem essas aulas práticas de vez em quando. Então, é uma pré-determinação. Vocês estão em casa, isolados, né, imagino, né, que ainda se defendendo da Covid, de forma isolada. Então, dança de salão, dançar. A maioria gosta de dançar. Aí um forrozinho, alguma outra coisa, né? A dois, né? Então, se você está em casa, está com seus pais, está com seus irmãos, nada mais convidativo do que você realizar uma atividade com eles, com seu avô, com sua avó. Então é só ligar uma música, fazer um movimentozinho e tal, de dança. Não estou pedindo uma técnica específica e nem estou pedindo algo de tão que seja tão de sacrifício para que vocês façam. Então é apenas dançar. Se você não tem tanta intimidade com a dança, não quer saber, não quer dançar, pelo menos tira uma foto para me considerar alguma coisa de você fazendo isso. Lembrando que eu não exponho ninguém ao ridículo, essas imagens, esses vídeos, elas não estão para exposição, então não vou expor no grupo da escola para os outros professores e tudo mais. Apenas quando a diretora pede, a gente apresenta alguma coisa do trabalho, do nosso trabalho, mas é bem profissional, tá certo? Quando o meu formador pede, eu mando para ele algum material, mas o material é constando que eu estou trabalhando a questão da atividade. Então, esses materiais são utilizados e são também excluídos, né? Então, a imagem de vocês não fica passando para todo mundo. Então, tem gente que normalmente não grava o vídeo por isso, porque tem medo de se expor. Então, lembrando que você não vai se expor. Eu não vou apresentar para todo mundo. Apresenta aí para pessoas que são estritamente profissionais, tá? Então, é um trabalho profissional que eu uso para isso, tá bom? Então, só para ressaltar mesmo, só para passar para vocês aí a ideia geral das atividades. É basicamente a mesma coisa das atividades de vocês feitas no caderno. Eu também apresento algumas para o meu formador, apresento algumas atividades para a gestão da escola. Então, professor, você apresenta a minha atividade, eu escrevi lá, com um garrancho no meu caderno. Pois é, eu apresento para o formador, apresento para a diretora, para a gestão, tudo isso eu apresento como forma uma forma de que eu estou trabalhando durante o bimestre com isso. Todas são provas do meu trabalho, tá bom? Então é estritamente profissional, tá certo? Então vamos dar continuidade, tema novo. Dança de salão ficou para trás, quem ainda não fez, procura fazer, que ainda está em aberto lá. Grava o seu vídeo e posta lá. Se você não tem intimidade para gravar, tira uma foto. Sua pontuação não vai ser a mesma do colega que gravou o vídeo, porque gravar um vídeo requer, né, toda uma
uma dificuldade maior, mas você vai ter uma pontuação um pouco mais baixa, mas não vai ficar sem nada, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós iremos falar sobre atletismo. A gente vai falar sobre a história, curiosidades e algumas coisinhas mais. Então vamos lá. Atletismo, o que é atletismo, professor? Atletismo é um conjunto de esportes formado por três modalidades. Então, é um conjunto de esportes formados por corrida, lançamentos e saltos. A gente vai ver cada um deles aqui, tá bom? O atletismo nasceu nos Jogos Antigos da Grécia. Então, ao nascer os Jogos Olímpicos, também nasceu o atletismo. Aqui uma imagem do primeiro estádio. Esse estádio aqui, pessoal, é das Olimpíadas da Era Moderna. Das Olimpíadas, eu acho que vocês estão no nono dos anos. Lá no sexto ano, eu estou trabalhando na autoescola, Jogos Olímpicos. Então, aqui é da Era Moderna, lá em Atenas. Os Jogos Olímpicos antigos aconteceu lá em Olímpia. E tudo foi destruído por Roma, né? Pelos militares de Roma. Então, as Olimpíadas já da Era Moderna aconteceram em Atenas. Então, já foi desenhado o estádio já pensando, né, só em atletismo, tá bom? Por isso que as Olimpíadas, o estádio olímpico é dedicado só para as Olimpíadas. Só tem prova esse ano. Vocês vão assistir as Olimpíadas, começa dia 24 de julho e acaba 9 de agosto. No estádio olímpico tem provas só de atletismo. As outras modalidades é disputado em outros ginásios e em outros campos. Atletismo é só dentro do estádio olímpico. Então, o mais legal é isso. Por isso que atletismo é a prova de honra das Olimpíadas, né? As Olimpíadas não vivem sem o atletismo, tá certo? Então, o atletismo nasceu nos Jogos Antigos da Grécia, lá em Olímpia, né? Olimpíadas da Antiguidade, lá em Olímpia, diferente daqui que é Atenas, essa imagem, onde foram criados os estádios para a realização de corridas a pé. Na verdade, lá em Olímpia, o que tem de dado histórico, enquanto pesquisador, digo isso para vocês, as Olimpíadas aconteciam na cidade de Olímpia, né? E tinha cada regiãozinha da cidade tinha o seu espaço para praticar o esporte. Então, o atletismo, que é o esporte de honra das Olimpíadas, logicamente que não tinha basicamente as mesmas modalidades. Tinha corrida, pelo que eu tenho de dado histórico, tinha corrida, tinha cabo de guerra, tinha corrida de saco, tinha entre outras provas lá, mas aconteciam em espaços reservados dentro da cidade de Olímpia, e aí ao público da cidade eles faziam os deslocamentos para assistir. Então é basicamente igual o Gebs, né? O futsal vai acontecer lá no ginásio Elitão, o futebol lá no Geraldão, o taekwondo vai acontecer lá na academia de fulano, tal. Então o público acabava se deslocando para assistir essas provas, essas modalidades, e era bem atrativo para a cidade de Olímpia. Então o atletismo nasce aí por volta aí de 700 e poucos anos antes de Cristo, né? Então é bem antigo. Então, que é o segundo tópico nosso. Foi na Grécia também que houve o primeiro registro de uma competição de atletismo durante as Olimpíadas realizadas em 776 a.C. Desde então, o homem vem tentando superar seus movimentos essenciais, como caminhar, correr, saltar e arremessar, que são basicamente a estrutura básica do atletismo: caminhar, correr, saltar e arremessar. Então, qual é o principal objetivo do atletismo? O atletismo é praticado em estádios, né? No estádio, como eu comentei, o estádio olímpico ele é só para o atletismo. Vocês vão perceber isso nas Olimpíadas esse ano, né? Com exceção de algumas corridas longas à distância, de longa distância praticadas em vias públicas, como a maratona. O objetivo básico do atletismo é correr mais rápido, saltar mais, arremessar mais longe que os seus adversários. Ou seja, é superar os seus limites e superar os seus adversários. Sobre essa questão das provas longas, o estádio ele é só para o atletismo, tirando a marcha atlética e a maratona, a corrida de fundo, ele é praticado na rua, mas o encerramento é dentro do Estádio Olímpico. A chegada é dentro do Estádio Olímpico, tá bom?
Quais são os fundamentos do atletismo? De acordo com a Confederação Brasileira da Modalidade do Atletismo, o atletismo tem suas bases em movimentos naturais do ser humano, como correr, saltar e lançar. Nesse sentido, o esporte envolve corridas, saltos em distância, vertical e horizontal e lançamentos de pesos. Esses são os principais fundamentos: correr, saltar e lançar. Pulei aqui, né? Fundamentos. Vamos lá. As primeiras provas olímpicas, as primeiras provas de atletismo, as primeiras provas olímpicas de atletismo aconteceram no ano de 776 a.C. Foi a primeira Olimpíada da Era Antiga, que aconteceu na Grécia, né? Como eu falei para vocês, a Olimpíada, se vocês viram falar sobre a história da Olimpíada, e deve ter visto lá no sexto ano, porque eu estou trabalhando isso com os meninos da autoescola. A Olimpíada ela passa por duas eras. A Olimpíada da Era Antiga, que era lá sempre Olímpia, né, que acontecia, e ela dá uma parada por conta da invasão dos romanos à Grécia, que acaba destruindo a Grécia inteira. E ela volta, as Olimpíadas, ela volta como Olimpíadas da Era Moderna, em 1896. Barão Pierre de Coubertin, ele tem essa questão ele é um historiador e ele aprende, ele é francês, vai à Inglaterra estudar e ele tem convívio com algumas pessoas que estudam sobre a história das Olimpíadas. Então ele tem essa questão básica de conhecer as Olimpíadas, foi um projeto de estudo da vida dele, e ele tem essa questão de voltar. E quando ele volta, ele não volta para a França, que é o país dele, nem para a Inglaterra, que é o país que ele estuda. Ele volta lá para o berço das Olimpíadas, que é a Grécia. Então, ele vai lá em Atenas e reinicia tudo isso. Ele tentou voltar para a Olímpia, mas a cidade ainda estava se reconstruindo 2.000 anos depois de Roma ter acabado com o país, né, com a cidade também. Então, quando o atletismo passou a fazer parte do programa olímpico, ele volta, né, ele vem das Olimpíadas antigas e ele volta também, o atletismo volta também para as Olimpíadas da Era Moderna. Quando se volta para as Olimpíadas da Era Moderna, Pierre de Coubertin tenta ver lá no passado quais eram os esportes que eram praticados na época, para que siga uma cultura, uma tradição. O atletismo era um desses esportes, também a natação, então ele puxa tudo isso e reinicia essa nova fase das Olimpíadas, também com esportes que eram antigos. Dentro do que eu tenho de dados históricos aqui, as Olimpíadas, o atletismo ele passa por mudanças e tem algumas modalidades do atletismo, algumas provas que não voltam mais. Então tem muita coisa histórica que foi deixada para trás com a destruição e a gente não sabe o que tinha tanto nas Olimpíadas da antiguidade. E sabe que tinha cabo de guerra, tinha corridas, tinha saltos, tinha lançamentos, tinha corrida de saco, né? E tem muitas outras provas de atletismo que a gente não sabe, que ficou para trás e que morreram, né, junto com o ataque dos romanos por conta de território na Grécia, né? Então são dados históricos para que vocês conheçam aí. E o atletismo também sofreu com essa questão política, né? Desde 776 anos antes de Cristo, né? Naquela época, as pessoas falavam do pentatlo e incluíam, além das corridas de campo, a luta livre, o salto à distância, o dardo e o lançamento de disco. Então, o pentatlo são 5 provas em uma só, que é praticado por homens e mulheres. Né? O pentatlo são 5 provas, né? Corridas de campo, luta livre, salto de distância, dardo e os lançamentos, lançamento de disco, no caso. Pessoal, em cima disso, eu achei importante falar sobre a Paralimpíada, aliás, perdão, sobre o paraatletismo, muito desenvolvido, muito está em crescimento, né, por conta de ter a necessidade de fazer com que pessoas com deficiências tenham, com algum tipo de deficiência, tenham algum tipo de prática de atividade física também na sua vida, até para poder ter uma forma de se distrair também de alguns problemas que tiveram no passado, então de esquecer também, né, dos acidentes que acabaram sofrendo ou pessoas que nasceram com algum tipo de deficiência. Então,
nasce aí o para-atletismo também. É uma modalidade que vem crescendo muito no mundo inteiro. A origem do para-atletismo tem relação direta com a atividade militar. Por quê? Após cada guerra, Primeira, Segunda Guerra ou qualquer uma outra guerra que possa ter acontecido, vinha aqueles atletas que tinham sofrido algumas modificações corporais de acordo dentro da guerra. Ou seja, algum atleta que sofreu algum ataque, que acabou sofrendo algum ataque com bomba, de bala, que sofreu alguma bala perdida, ou que caiu em algum lugar, enfim, os mais variados ataques. E aí veio sem uma perna, veio da guerra, na verdade, sem uma perna, sem um braço, sem a visão, sem ouvir, teve dificuldades de visão, teve dificuldades de, das mais variadas circunstâncias. Então, entra no quadro de deficiência, de algum tipo de deficiência. E aí, como é que esses atletas iriam seguir daqui para frente? Então, se teve a ideia de ocupar a mente desses guerrilheiros com algumas atividades físicas. Então, algumas atividades esportivas, que aí veio ocupar a mente para que esses atletas não tivessem problemas futuros como depressão, ou viessem cometer suicídio. Então, o médico surgiu, então, só seguindo aqui a linha do meu slide, a origem do para-atletismo tem relação com a atividade militar por conta dessa historinha que eu contei, essa curiosidade. Surgiu em 1948 na pequena cidade de Stoke, Mandeville, lá na Inglaterra. Um médico alemão que trabalhava na Inglaterra, Ludovic Goodman, diretor do Centro Nacional Britânico de Traumatismos, que reabilitava soldados feridos na Segunda Guerra Mundial, criou um evento esportivo exclusivamente voltado à deficiência física. Ou seja, ele era um médico, tinha uma preocupação com esses fuzileiros que voltavam das guerras, e após a Segunda Guerra Mundial ele teve a brilhante ideia de, com esses ex-guerrilheiros, fazer uma competição pequena, né, ainda, com cadeirantes, a única modalidade que tinha dentro dessa competição era o tiro ao arco, né, com cadeirantes. Então ele começou ali uma sementinha e depois ele desenvolveu para que se tornasse o que é hoje. Hoje nós temos a Paralimpíadas, que acontece após as Olimpíadas, um evento bem legal. Passa na televisão também, se vocês tiverem a curiosidade de assistir. Termina ali as Olimpíadas no dia 9 de agosto. Normalmente, dia 15 de agosto começa a Paralimpíadas. E aí segue até o início do mês de setembro. Então é bem legal assistir. Eu particularmente, eu gosto muito. É muito esporte curioso e muito esporte. Eu, como um apaixonado pelo esporte, professor de educação física, apaixonado pelo esporte, já trabalhei com esporte paralímpico. Então, gosto muito de assistir, e aí fica aí a deixa para que vocês tenham essa curiosidade de assistir. Nasceu de fuzileiros que serviram pelo seu país, e hoje é um evento mundial que abriga várias pessoas do mundo inteiro, que não só por servir seu país, mas por diversas situações que aconteceram, hoje são para-atletas e defendem o seu país de corpo e alma dentro das Olimpíadas, dentro dessa Paralimpíadas, né? E hoje são para-atletas que trabalham com para-atletismo, esporte para pessoas com deficiência. E é bem legal, certo? Então vamos lá. As atividades para hoje, tenho para vocês as atividades para hoje. Vocês irão copiar no caderno as perguntas, responder e mandar a foto lá pelo Google Sala de Aula para mim, tá bom? Então, vamos lá comentar cada uma pergunta. O que significa a palavra atletismo? Você vai voltar aqui no vídeo e vai pegar o que significa a palavra atletismo. Opa, se você não copiou, só volta o vídeo, pausa lá. Você tem um vídeo para você, você volta o vídeo, pausa e copia a resposta, tá bom? Como nasceu o atletismo? Então, como nasceu o atletismo? Também só voltar no vídeo lá atrás, e aí você pega o slide que está falando sobre o atletismo. Qual o principal objetivo do atletismo? Também está lá atrás, só procurar aí, pessoal. Quais foram as primeiras provas do atletismo e como surgiu o para-atletismo? Acabei de contar a história, tá bom? 5 perguntinhas para vocês, aí para vocês
fazerem durante essa semana, tá bom? Não deixem acumular atividade, tá certo? Qualquer dúvida pode entrar em contato, tá bom, pessoal? Não fiquem com dúvida. No mais, tenho só a agradecer a vocês pela participação. Primeiro bimestre a gente teve muita participação, fiquei muito feliz. As notas contribuíram para isso, essa participação. Não tive nenhuma nota baixa, graças a Deus. Sou do tipo de professor que gosta que vocês tirem mais próximo da nota máxima, então já deu para perceber isso. No mais, eu agradeço a vocês, um abraço muito forte de forma virtual. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima aula. Valeu, muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.